Olá pessoal, vamos a mais uma resolução de questões do simulado ENAD, questão de número 21, que trata da disciplina Arquitetura de Computadores, especificamente o tema Master Boot Record. Então, vamos ler. Sabe-se que o MBR é uma estrutura de dados aplicada nos dispositivos de armazenamento de massa, que foi concebida em meados da década de 80 no início da arquitetura IBM-PC e que ainda hoje possui extenso uso. Porém, este legado traz algumas deficiências, levando em consideração as exigências atuais dos avanços tecnológicos, físicos e lógicos. Portanto, diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta as deficiências que o MBR pode causar nos dispositivos de armazenamento atuais. Então, colocando aqui, só para a gente relembrar um pouco do que é o Master Boot Record, o que é que ele impacta e qual a sua função. Está aqui o desenho, né, singelo de um disco, certo? Dispositivo de armazenamento de massa, eletromecânico, disco. E aqui vocês sabem que o MBR ele está armazenado no setor 0, ou seja, o primeiro setor do disco é chamado de setor 0, tá? Então está aqui a estrutura de dados, MBR como ela é mapeada internamente, tá? Com as suas entidades, certo? Então, todo este código aqui do Master Boot Record, ele está dentro de um setor apenas. Como vocês devem lembrar, o setor do disco, padronizadamente, ele tem 512 bytes. Então, esse Master Boot Record ele é codificado em assembly. Essa foi a maneira, né, de se fazer com que isso coubesse aqui. Codificado em assembly, por quê? Porque existe um código aqui de inicialização, tá? E além desse código de inicialização, o Master Boot Record ele vai armazenar as possíveis partições que o disco pode conter. Ou seja, se a gente for olhar aqui a tabela de partição, temos 4 partições, no caso, partições primárias. Então, isso significa que, como é que um sistema operacional sabe da existência que o disco ele tem várias partições? Porque isso é lido nesta estrutura de dados que vai concentrar todas essas informações, tá? E como isso aí foi concebido há muitos anos atrás, né, meados da década de 80, como foi falado no texto da questão, essa estrutura ela tem limitações, como a gente está vendo, número de partições primárias, 4, tá? E cada partição dessa, ela consegue apenas gerenciar partições de até no máximo 2 terabytes. Claro, isso lá na década de 80, quem iria imaginar, né, a longo prazo, ou no caso a curto prazo, que os discos de armazenamento iriam ter 2 teras de tamanho? Que naquele tempo lá, os discos, se eu não me engano, tinham capacidade de 5 megas, ou até menos, eu não me lembro agora tanto detalhe sobre isso. Então era muito pequeno, então assim, realmente deram uma folga sobrando, né, bastante, mas aí mais de 30 anos depois, os discos realmente, fisicamente aumentaram do tamanho que hoje a gente tem discos maiores do que 2 teras e, consequentemente, eu sou obrigado a criar partições, mesmo que eu não queira, caso eu utilize essa estrutura de dados chamada Master Boot Record, tá? Então, tranquilo. Então, com essa explicação básica, não vou entrar muito em detalhes, né, que senão vai custar muito tempo, mas vamos lá correr para a questão para a gente entender, tá? Então, vamos ler aqui qual seria a alternativa que melhor se encaixa, né, dentro do que ele está falando sobre deficiência. Então, vamos lá. Em virtude da estrutura ocupar apenas um setor do dispositivo de armazenamento em massa, o mesmo pode impactar no desempenho do dispositivo. Bom, isso aqui não tem nada a ver, essa afirmação, porque a função do Master Boot Record é apenas uma estrutura de dados que vai mapear como é que o disco está dividido. Então, isso aqui é só lido apenas uma vez ou quantas vezes forem necessárias para que tenha-se um mapeamento do disco e acabou. Então, o que vai determinar o desempenho do dispositivo de armazenamento é o próprio dispositivo, fisicamente falando, ou como estão organizados os arquivos aqui dentro, e bem como o sistema de arquivos, que aí é uma outra estrutura de dados, é uma outra coisa à parte, independente aqui do Master Boot Record. Então, essa letra A não tem nada a ver, tá? Vamos ver. Essa estrutura de dados impacta nos tipos de arquivos armazenados, porém,
as instalações atuais dos sistemas operacionais tentam sobrepor esse problema. Bom, essa impactação nos arquivos armazenados, isso não tem nada a ver, porque para eu armazenar os arquivos aqui, isso não tem uma dependência exclusiva do Master Boot Record. Quem vai gerenciar esses arquivos é o sistema de arquivos, que o sistema de arquivos é o que faz a gerência dos arquivos. Então, não também tem nada a ver com o Master Boot Record, tá? Vamos ver aqui a letra D, está falando do MBR ainda. Ó. O MBR é limitado ao uso em dispositivos de armazenamento de massa com tecnologia eletromecânica, que são, no caso, os HDs, uma vez que o MBR foi concebido para esse tipo de tecnologia. Tá. Isso aí foi pensado lá na década de 80 e, claro que naquele tempo, só para armazenamento em massa, só existiam os discos. Mas hoje nós temos os nossos... Mas hoje não, já faz um bom tempo, né? Nós temos os nossos dispositivos sólidos, os SSDs, que para a estrutura de dados Master Boot Record, isso não importa. Por quê, pessoal? Não importa que tecnologia física eu tenha aqui. Eu vou, de qualquer forma, ter que carregar as mesmas estruturas lógicas de dados que estão aí para fazer a gerência do dispositivo. Então, isso aqui não é porque isso aqui não é específico para discos. Isso foi desenvolvido num tempo em que só existia disco, mas ainda hoje é usado, assim como é usado nos pendrivers e nos SSDs, enfim. Então, isso não tem relação fixa com o dispositivo físico falando. Físico falando no sentido das tecnologias disponíveis para armazenamento em massa. Então, essa questão aqui também está errada. Essa afirmativa está errada. A letra D não é essa. Então, assim, por eliminação, essa estrutura teve uma atualização para suplantar as deficiências apresentadas. Bom, embora ele não tenha falado aqui quais são as deficiências, mas a pessoa que entende como é o MBR sabe que o MBR tem aquelas limitações que foi o que eu falei no início, o quantitativo de partições, o tamanho máximo da partição. E aí, atualmente, né, na verdade já faz um tempo, nós temos uma nova estrutura aqui de partição chamada GPT, em que ela suplantou realmente as deficiências que o MBR traz. Ou seja, o GPT você pode ter 128 partições, o tamanho das partições é em zettabytes, é uma coisa muito grande, absurda, e dentre várias outras vantagens que o GPT pode trazer. Então, o que cabe aqui, a mais certa, né, vamos dizer que ele, embora ele não ter falado, apresentado, dito as deficiências realmente, mas está implícito que você deveria já entender das deficiências do MBR, então a alternativa correta é a letra C. Ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.